Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo. Brasil, técnicos brasileiros fazem pouca diferença, a coisa continua sendo muito aleatória, mas também nesse aspecto do treinador, na teoria, eu acho que o fato do Renato estar no Flamengo é outra vantagem para o Flamengo e não para o Grêmio, porque o Grêmio conheceu o Renato, eu acho que vale pouco. Um técnico conheceu o seu time, né, as fraquezas dos seus jogadores, onde estão as fragilidades, onde estão os pontos altos, e isso certamente o Renato conhece bem em relação ao Grêmio. Também é uma vantagem maior aí nessa questão vamos dizer, da troca recente de clube do Renato, né? Saindo de um, indo para outro. Então é aquilo. Claro, faltam quase 20 dias para o jogo. A gente sabe que no futebol brasileiro, né? Um dia aqui a gente está pondo o GC, perguntando se o time X é o melhor da América do Sul. E aí depois de 2 semanas estamos perguntando se o técnico está balançando. Então as coisas podem mudar, né? Diga. Eu vou te interromper só porque eu sou implicante mesmo. Eu vou usar uma palavra que eu sei que você adora. Ah, jura? Então o Flamengo e o Renato, eles têm a obrigação de ficar com essa vaga. Isso não dá um adoro essa medinho, palavra. não? Eu sei. Então, eu não consigo olhar para um Flamengo e Grêmio, né? Assim como se fosse um Flamengo e Inter. Ah, mas você acabou de falar que tá tudo do lado do Flamengo. Eu acho que tá tudo do lado do Flamengo. Eu acho que tá tudo do lado do Flamengo. Chamar de obrigação, até porque, enfim, a gente precisa ver como é que vão estar as coisas daqui a 18 dias, né? Isso? São 17, 18 dias. Se vai estar todo mundo. Mas eu acho que assim, se o contexto fosse hoje, Dani, um jogo amanhã e o jogo na outra semana, sinceramente, acho que as chances do Grêmio elas seriam mínimas. Mínimas mesmo. Hoje seria assim. Jean, fala. Eu entendo essa explicação, é lógico que ela é a mais plausível possível pelos momentos e pela bola, mas tem 2 cenários, pra mim, que eu tento enxergar do lado do Grêmio, porque o Grêmio, primeiro, na minha visão, ele tem um bom elenco, um bom time, que não está acontecendo, é verdade, mas não dá pra descartar. E segundo, o Grêmio precisa de um fato novo nessa temporada, que talvez possa ser essa Copa do Brasil, pra virar de vez, entre aspas, essa chave. Porque não dá pro torcedor do Grêmio, pra gente que analisa futebol, admitir que o Grêmio esteja na zona do rebaixamento não jogando nada com esse time que tem. E que foi montado pra ser campeão da Libertadores. Com esses investimentos pesados, Rafinha, Douglas Costa, é inadmissível o Grêmio estar onde ele está. Então, diante de um bom time que ele tem, dessa oportunidade única na temporada que ele tem agora pra título, que é a Copa do Brasil, e por mais que haja um favoritismo no Flamengo, ou ele entra de cabeça e os jogadores se fecham ao ponto de tá na hora de fazer frente a um grande adversário e mostrar que esse elenco tem valor, ou então de fato ele vai ser decretado, na minha visão, caso tome uma traulitada pesada no Flamengo, candidatíssimo a rebaixamento. Mesmo estando na zona do rebaixamento hoje, eu ainda cravo que o Grêmio não cai. Cravo que o Grêmio não cai. Porém, dependendo do que acontece na Copa do Brasil, ou ele sai meteoricamente de um fato anímico pra, como um foguete, né, explodir na temporada até brigando por um título que seria improvável, ou então ele vai se afundar de vez. Então por isso que eu falo, é a última chance desse bom time do Grêmio mostrar que ele tem alguma qualidade na temporada. Não, eu tô de acordo em relação a isso. O problema é que nós estamos falando nos termos, o Grêmio precisa, o Grêmio tem que, o Grêmio deveria, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque, tô de acordo com você, a gente fez ali os palpitões no começo do Campeonato Brasileiro, colocando na ordem lá, e o Grêmio, sei lá, acho que a maioria de nós colocou em quinto, né? Sexto, por aí, de quarto a sexto. Provavelmente era por aí que se imaginava que o Grêmio deveria estar. E ele não está. Então, eu tô de acordo que a régua desse Grêmio é muito maior do que o que a gente está vendo. E também concordo que esse jogo tem que ser usado, esse confronto tem que ser usado para isso. Eu discordo terminantemente de quem acha que a situação está muito complicada no brasileiro, então não pode olhar para a Copa do Brasil. Tem que olhar para o brasileiro para não correr. Isso não existe. Claro, isso nesse caso não tem nem discussão. O Grêmio tem que ir com a força máxima, tem que priorizar nessas semanas de confrontos com o Flamengo esses jogos, até porque, de fato, como você disse, uma eventual eliminação do Flamengo, hoje muito improvável, poderia mudar a história do Grêmio na temporada. Vocês acham que o Borja é um fato novo? Também. Será que o Borja é um fato novo no Grêmio? Será que ele pode melhorar esse astral? Já está inscrito, já pode estrear contra a Chapecoense? De repente o Filipão
o encaixe ali, e a coisa começa a dar certo e muda animicamente o time, né? A gente está falando de encontros daqui a 20 dias, praticamente, e aí, de repente, animicamente, a gente pode ter um outro Grêmio também, né? Com a presença do Borja, enfim, o Douglas jogando um pouco mais de bola, o Diego Souza recuperado, aí o Filipão encaixando o Borja e Diego. Enfim, a gente está esperando essa reação aí, que vocês todos estão falando do Grêmio, e eu também, né? A gente sabe que ele está onde não deveria estar. Então, assim, vamos aguardar o dia do jogo. Eu acho que o favorito Mauro, eu fico continua sendo pensando o no Flamengo. Rafinha. Você foi no extremo, eu vou no outro. Ah, pois é, então. Então, É mas outro, imagina a mas Rafinha é jogando verdade, bem e todo mundo jogando bem lá, né? O Fascicano estava dizendo sobre o elenco do Grêmio, e é isso mesmo, né? O time, se você olhar o elenco aí, tem muitos times que estão acima dos 10 na tabela, que não tem o Rafinha da vida, não tem o Borja que acabou de chegar, o próprio Diego, enfim, e outros todos lá. E olha para o elenco do Grêmio, o elenco é bom. Agora não está jogando o que deveria esse elenco. Agora tem 20 dias para quem sabe. Melhor que o do Fortaleza, por exemplo. Exato, que está lá em cima na tabela, então. E aí alguma coisa pode e deve acontecer com o Grêmio, né? A gente está esperando, o Filipão foi falar para isso, eles continuam contratando, fizeram agora essa chegada do Borja, para que alguma coisa aconteça, para que o time volte a atuar no nível que merece o Grêmio, o nível de respeito que merece o Grêmio. Então, o Flamengo, mesmo daqui a 20 dias não acontecendo nada de normal, como disse o Bini, que não deve acontecer, o Flamengo também vai estar aí nesse embalo do Renato. Mas poderá ter do outro lado um Grêmio um pouco mais animado, e aí a coisa ficar um pouco mais igual. Só isso que eu acho. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe com o Borja aí, tudo bem, não está contratando o Pelé, não é isso. Não está chegando o Messi lá, que está dispensado e chegou. É o Borja. Mas pode dar uma cara diferente para o Grêmio. Ô, Vitor, você que gosta dessas coisas, né? Isso que tá aqui embaixo, ó, esse 5-0 aí, ele pesa mais pra que lado num jogo como esse, num encontro como esse de novo? Totalmente pro Grêmio. É um trauma da torcida, é um resultado marcante, histórico. E por E o mais Renato? que. O Renato. O que o Renato vai fazer? O Renato agora tá do lado do time que ganhou, né? Esqueceu disso, né? Exatamente. O muro do 5-0. E- Hoje e eu é- quero que 5-0 se dane, ele tá pensando isso. E mais do que- Eu tô no e mais lado do bom da coisa, né, Vitão? E eu acho que ele fez uma coisa muito inteligente, que quando a gente fala da parte tática, foi muito humilde da parte do Renato, que é usar mais ou menos o jeito que o time que jogou contra ele. Ele não tentou deixar a marca dele tática, o jeito Renato de jogar futebol, não. Ele viu o que funcionou contra ele, viu que não funcionou tão bem assim contra os dois treinadores, e com algumas mudanças ali de posicionamento pequenas, mantendo o princípio, a filosofia de jogo, do perde e pressiona, do jogo agudo, de troca de passes rápidos, de troca de posição, deu a liberdade aos jogadores para fazerem exatamente aquilo que eles fizeram quando eles passaram por cima do Grêmio do Renato. Então eu acho que isso pesa totalmente. Aliás, o trauma é tão grande que, se a gente for lembrar, naquela mesma temporada, depois, o Flamengo foi com o time reserva jogar no Sul e ganhou por 1-0, o Gabigol foi expulso até naquela partida, os gremistas reclamaram demais de um pênalti, quer dizer, tem uma coisa ali engasgada, né, nos gremistas. É lógico que você eliminar o Flamengo da Copa do Brasil não vai apagar o que aconteceu, porque para você conseguir dar o troco no futebol, você precisa pegar numa Libertadores e atropelar o adversário de novo. Mas esse é um jogo muito mais de rivalidade pessoal para os gremistas que para os flamenguistas. Os flamenguistas também querem ganhar muito do Grêmio. É lógico que isso provocou uma rivalidade. Mas eu diria que enquanto o flamenguista vai, vou usar uma gíria aqui, tirando uma onda pro jogo, vai ali pegar o time contra quem eles ganharam várias vezes, né, ultimamente, o gremista vai com a faca nos dentes, porque ele não aguenta mais perder do Flamengo. E mais uma eliminação vai ter um peso muito maior pro Grêmio do que teria pro Flamengo, que no final das contas continua favorito na Libertadores, continua sendo um dos favoritos no Campeonato Brasileiro. E, óbvio, não quer perder do Grêmio por causa da rivalidade, mas eu diria que pro Flamengo esse é o na hierarquia de importância, é o terceiro torneio mais importante da temporada. Os outros dois são mais relevantes. A gente está vendo escrito aqui embaixo, né, que o Grêmio não tem bom retrospecto recente contra o Flamengo. São 6 vitórias do Flamengo e 2 empates, Facincani. A gente estava olhando, agosto de 2018, né, foi a última vitória do Grêmio.
Não, e Dani, é completamente compreensível porque nesse período justamente começa a derrocada do Renato com o elenco do Grêmio, a falta de sintonia, o time já bastante desgastado, precisando se reoxigenar, ele não conseguindo mais extrair daquilo que ele sempre foi mestre em recuperar os jogadores, porque o time entrou numa postura muito mais comodista e que precisava, claro, de novos ares para alguns atletas e isso não foi feito, então também corroborou demais com essa situação do Grêmio, que acabou tomando 2 eliminações muito traumáticas na Libertadores, não só o 5-0, mas teve a do Santos no ano passado, levando 4 na Vila Belmiro, com o momento do Flamengo decolando, talvez, no seu melhor momento nos últimos 40 anos, né? Numa equipe ganhando tudo, jogando um futebol de altíssimo nível. Então, esses embates, eles foram até, entre aspas, injustos, porque o Grêmio, por mais que tivesse uma condição boa, ele tinha um adversário que estava voando, literalmente. Estava pegando o seu melhor no ápice dos jogadores, jogando contra o time que já estava muito mais cansado mentalmente com o trabalho do Renato, que poderia já ter sido interrompido. Para mim, o Renato perdeu o timing de ter deixado o Grêmio para fazer com que esse próprio Grêmio conseguisse se reorganizar. Demorou demais o Grêmio para enxergar que esse vínculo com o grande ídolo poderia já ter sido quebrado para as duas partes terem uma melhora naquele momento e evitar, claro, esses 2 traumas, com o Flamengo, que não soube, no momento em que perdeu o Jorge Jesus, enxergar o que de fato necessitava naquele instante. Que talvez não fosse a teoria de 2 bons técnicos que por lá passaram, o Rogério Domi, mas sim talvez uma gestão de um grupo para manter animicamente uma equipe que já tinha ganhado tudo com ainda aquele mesmo espírito de 2019 que ficou perdido pelo caminho. Boa.